elas podem ser feitas durante a apresentação toda e mesmo na fase dos questionamentos posteriormente, que a gente vai posteriormente, caso não dê tempo, responder para vocês. Certo? Bom, inicialmente eu gostaria então de me apresentar. Eu sou o professor Mauro Antônio Rizardi, sou professor da Universidade de Passo Fundo, onde eu atuo na área de pesquisa e de ensino, tanto na graduação quanto na pós-graduação, na área de plantas daninhas. Esse ano vai completar 30 anos que eu atuo nessa atividade na universidade. E sou um dos parceiros desse projeto para a Vida, um projeto esse que teve o seu início no ano de 2016, que ao longo desses anos ele vem circulando em diferentes regiões do Brasil, levando informações relacionadas a 5 pilares, principalmente, né, associados a manejo de plantas daninhas, manejo de doenças, manejo de pragas, tecnologia de aplicação e segurança do trabalhador. Cada um desses assuntos envolve diferentes profissionais, diferentes pesquisadores que atuam nessas diferentes áreas colocadas para vocês. Esse projeto é um projeto inovador, né, que tem como premissa básica levar o conhecimento sobre boas práticas agrícolas de uma maneira itinerante, de uma forma inovadora, levando não só a parte teórica, mas a parte prática e a parte também lúdica, através de jogos interativos que a gente consegue trabalhar nesse projeto quando a gente está circulando ele pelas diferentes regiões do Brasil, e também já estivemos no Paraguai também com essa mesma atividade. Ao longo desse período todo, nós fizemos cerca de 246 eventos, né, onde aproximadamente 4.000 pessoas foram treinadas, num modelo, então, como eu disse, bastante diferente. Como vocês podem observar nessas fotos, ele envolve uma parte em sala de aula, ou seja, dentro do caminhão, apresentação, palestras, treinamentos nesse sentido, e uma parte prática, onde tem a parte de tecnologia de aplicação, a parte de pragas, a parte de doenças e a parte de plantas daninhas. Então, essa é a forma que a gente encontrou de levar uma informação diferenciada, onde o produtor interage bastante com o processo. A nossa abordagem que a gente vai trabalhar, como eu sou responsável pela área de plantas daninhas, nós tentarmos trazer uma parte daquelas informações que a gente coloca nessas palestras itinerantes. Só para vocês terem uma ideia, cada um dos assuntos leva em torno de 1 hora e 15 para ser trabalhada durante as nossas viagens. E nós acabamos agora trazendo alguns assuntos para serem discutidos nessa semana. Né? Ontem nós tivemos um primeiro assunto, discutindo pragas, hoje nós temos a parte de plantas daninhas, amanhã teremos de doenças e depois teremos de tecnologia de aplicação. Então, a parte de plantas daninhas que eu selecionei para trazer para vocês, ela envolve um dos pontos importantes que nós temos hoje, que é trazer para o nosso sistema, de novo, retomar o uso de algumas práticas associadas e, dentre elas, o uso das coberturas vegetais. Então, as coberturas vegetais, elas fazem parte de um conjunto de práticas agrícolas, aqui identificadas como boas práticas, que podem e devem ser incorporadas no sistema de manejo de plantas daninhas das diferentes regiões do Brasil. Então, se nós pegarmos e formos observar somente coberturas vegetais ou culturas de cobertura de forma isolada, talvez não seja uma importância tão significativa. Mas quando a gente vê elas no contexto hoje, onde nós temos cada vez mais uma dificuldade maior de controle de algumas espécies daninhas, né? Selecionando cada vez mais tanto biótipos resistentes quanto populações tolerantes, as principais estratégias utilizadas fazem com que nós repensemos a forma de manejar plantas daninhas, integrando diferentes práticas. Então, nesse nosso projeto, nós trabalhamos com vários suportes, ou várias práticas em si, que vão dar um suporte ao manejo de plantas daninhas consistente, onde o herbicida, por exemplo, ele faz parte dentro de um processo que envolve outras práticas, como, por exemplo, além das coberturas do solo, cobertura vegetal, rotação de culturas, rotacionar manejo da cultura, limpeza de equipamentos, utilizar sementes livre da presença de propágulos, tentar diminuir o processo de disseminação,
posicionar o produto de uma forma adequada, um estágio de desenvolvimento da planta daninha quando ela é mais sensível, ou seja, várias práticas que nos permitem potencializar a ação do herbicida e, acima de tudo, preservar até as tecnologias, tanto químicas quanto as tecnologias biotecnológicas que estão no mercado e outras que virão a ser utilizadas. Para isso tudo tem que trabalhar de maneira integrada, ou seja, associando essas diferentes práticas, aqui denominadas das boas práticas agrícolas. O que eu vou abordar com vocês nesses nossos 40 minutos aí? Eu fiz um pequeno resumo aí do que nós vamos trabalhar, onde inicialmente eu vou dar uma ideia para vocês do porquê usar as culturas de cobertura, né? Qual o impacto, a influência das culturas de cobertura sobre as plantas daninhas, quais são as oportunidades de uso dessas coberturas nos diferentes sistemas de culturas que nós temos, em função da diversidade que nós temos de ambientes e de exploração agrícola no Brasil, né? E também trabalhar um pouco as alternativas de plantas de cobertura, ou seja, discutir algumas delas, colocar para vocês algumas delas, no nosso ponto de vista, aquelas que podem ser utilizadas dentro do nosso sistema agrícola, certo? Só para aqueles, então, que chegaram um pouco mais tarde, depois que nós iniciamos, só para reforçar que as perguntas, elas podem ser feitas durante toda a apresentação, mesmo durante o final, na fase de questionamentos, e que elas serão respondidas no final da apresentação. Para isso, vocês usam o Q&A disponível aí no Zoom para vocês fazerem esses questionamentos. Bom, o primeiro ponto que a gente quer colocar para vocês é por que usar cobertura vegetal? O porquê usar culturas de cobertura. E aqui vocês vão ver que eu não estou trazendo nada de novo. O que nós temos, o que nós modificamos no nosso sistema produtivo ao longo dos anos? Nós começamos num primeiro sistema de cultivo, onde nós usávamos o plantio convencional, onde nós fazíamos um preparo do solo antes de fazer a semeadura da cultura, ou seja, arávamos, gradeávamos e depois semeávamos a cultura. Com a introdução, com a evolução do sistema plantio direto nos anos 80, nós mudamos o manejo em si antes de plantar a cultura. E esse manejo passou a ser um manejo de eliminação daquela cobertura vegetal sem o revolvimento do solo, eliminando aquela cobertura vegetal com a utilização de herbicidas. Então, esses conceitos de se trabalhar com culturas de cobertura, ele vem desde a época da introdução do sistema plantio direto. Então, só que por uma falha no nosso processo produtivo, seja ela financeira ou seja técnica, nós deixamos de utilizar, ou muitos produtores deixam de utilizar esse sistema, ou deixaram de utilizar, causando prejuízos no nosso sistema produtivo novamente. Então, quais são as grandes vantagens, ou por que nós devemos trabalhar com as coberturas vegetais? Elas não são somente ligadas a plantas daninhas, que é o meu foco da apresentação, elas envolvem outros aspectos, como, por exemplo, proteção do solo com o impacto da gota de chuva. Se vocês observarem na foto aqui à direita, vocês vão perceber a ocorrência de uma erosão do solo bastante significativa na área. E esse cenário aqui é uma foto relativamente recente, é do início dos anos 2000. Mas se nós tivéssemos 2 anos atrás tirado foto, mesmo nesse ano, em algumas áreas no sul do Brasil, nós veríamos esse cenário de erosão do solo, pela falta de uma proteção do solo. Então, essa cobertura vegetal, ela permite que seja criado no ambiente uma camada de palha da cultura, que vai reduzir necessariamente o impacto da gota de chuva e, por consequência, a erosão do solo. E também o próprio processo de erosão do solo, acarretando junto a perda de nutrientes dentro do sistema, seja potássio, seja fósforo, que vai ser arrastado ou pela água, né, ou mesmo por aquele fósforo absorvido nas partículas do solo, que no momento que leva o solo junto, vai levar também esse nutriente. Então, esse sistema de plantio direto, ele só funciona se nós agregarmos palha de uma forma significativa dentro desse sistema. Nós vamos ver depois, quando ver o sistema de culturas, que nós estamos falhando em alguns desses processos ali. Né? Outro ponto, outra vantagem dentro do uso dessas coberturas vegetais é a reciclagem de nutrientes e também o auxílio no processo de descompactação do solo.
Então, nós temos também que trabalhar com esses aspectos de uma maneira integrada, trazendo todas as vantagens dentro desse nosso sistema da utilização de diferentes culturas, né? Como, por exemplo, conservar matéria orgânica. Nós temos hoje boa parte da nossa produção de grãos no cerrado, onde as temperaturas são altas, a matéria orgânica é relativamente baixa e a velocidade de degradação da matéria orgânica é alta. Então, nós temos que trabalhar com culturas de cobertura que agreguem carbono no sistema. Vai demorar tempo para aumentar a matéria orgânica? Sim, vai demorar, mas com certeza vai preservar a matéria orgânica existente no solo. E também nós temos que, como vantagem dentro desse sistema todo de cobertura, é a supressão ou diminuição na presença de plantas daninhas, que é o que eu vou trabalhar na sequência. Mas nós não podemos também colocar para vocês como sendo a solução de tudo e que o uso de coberturas vegetais não traz os seus problemas. Sim, traz os seus problemas de adaptação no nosso sistema de plantio, ou seja, adaptar o nosso modelo produtivo para ter as coberturas vegetais no sistema, e também algumas delas podem ser hospedeiras de pragas e de doenças. Então, nós temos que, para cada região, para cada situação, pontuar bem, escolher aquela cobertura que preencha os requisitos e que também não traga problemas para a minha produção. Né? Posso até solucionar algum e trazer problema para outro, não é isso que a gente quer. Então, vocês têm que levar isso em consideração também, que tem aspectos que a gente tem que considerar dentro do processo de escolha dessas coberturas. Mas como as coberturas vegetais, elas influenciam a planta daninha? Como é que elas afetam a planta daninha? Então, o processo na natureza, ou a presença desses vegetais na natureza, ou de plantas na natureza, elas podem causar efeitos negativos sobre outras plantas, tanto atuando no processo de germinação, quanto no processo de emergência, no próprio crescimento e desenvolvimento da planta. No nosso caso, nós queremos pegar este efeito que a cobertura vegetal pode causar na planta e trazer ao nosso favor, ou seja, que a presença dessa cobertura vegetal me permita a redução na germinação, no aparecimento da planta daninha, ou seja, na emergência, e no desenvolvimento dessas plantas. Para isso, esses efeitos que vão ocorrer na vegetação, eles podem se dar de duas formas. O efeito físico e o efeito químico. O efeito físico, ele está mais associado ao sombreamento em si. Ou seja, quando eu tenho uma cultura de cobertura, uma planta, uma vegetação se desenvolvendo numa área, aquela vegetação, no momento que ela se estabelece, ela vai cobrir o solo, vai produzir uma quantidade de biomassa, e essa biomassa, não sendo colhida, ou mesmo até sendo colhida, a parte vai retornar para este solo. Então, esta cobertura que eu estou estabelecendo, ela vai cobrir o solo, vai sombrear o solo. E ao sombrear o solo, existem algumas espécies que elas não conseguem, vão ter uma germinação menor. O processo de emergência, na verdade, ele vai ser diminuído, que são as chamadas plantas ou espécies fotoblásticas positivas, ou seja, as sementes que germinam somente em condições de presença de luz. Então, a luz, ela é importante para a emergência delas. Então, elas têm que ter a presença dessa luz. Exemplo, caruru. Hoje nós estamos com um crescimento da ocorrência de caruru nas nossas lavouras, tanto no sul do Brasil quanto na região centro-oeste. Nós temos outro exemplo, a buva, depois eu vou mostrar um exemplo, alguns dados para vocês avaliarem, onde o sombreamento ele diminui sensivelmente a presença dessas plantas. Então, uma das grandes vantagens da cobertura é justamente esse, sombrear o solo. Agora, existe um conjunto de plantas que conseguem emergir mesmo na ausência ou na diminuição na quantidade de luz, ou seja, mesmo na presença de palha. Por exemplo, amargoso. Os benefícios que eu tenho, por exemplo, da cobertura vegetal sobre buva são extremamente positivos na supressão, na emergência da planta daninha. Já sobre amargoso, elas não são tão significativas. Porém, existe um outro efeito que a cobertura causa, que é o de supressão do desenvolvimento. Ou seja, aquela vegetação, ou seja, o fato de eu ter uma planta na área, ela vai suprimir o desenvolvimento, ou vai atrasar o desenvolvimento, vai estiolar esta planta, fazendo com que ela não consiga produzir uma grande quantidade de biomassa. Eu falei do amargoso, o amargoso é um caso típico. O amargoso desenvolvido no meio de uma vegetação, por exemplo, de capim braquiária, ele pode emergir,
mas ele não vai entosserar. E se entosserar, as touceiras serão menos volumosas, serão mais fáceis para a gente controlar posteriormente com a utilização de herbicidas. Então, esses são os físicos dessas coberturas. Nós também temos um outro efeito, que é o efeito químico. E aqui cabe um parêntese, muitas vezes a gente não consegue separar para uma cobertura um efeito do outro, mas a gente consegue, algumas consegue potencializar esses efeitos integrados às vezes. Por exemplo, o efeito químico, o que é? A liberação de compostos, né? São substâncias que são produzidas na planta e liberadas, isso que a gente denomina comumente de alelopatia. Existem inúmeros trabalhos, inúmeras pesquisas que mostram o potencial alelopático de diferentes espécies vegetais sobre outras. Como eu disse antes, muitas vezes no campo a gente não consegue separar esses efeitos, mas a gente sabe que um determinado período de tempo após o manejo dessa cobertura vegetal, antes que a planta seque totalmente, ela vai liberar compostos que poderão afetar uma planta próxima, que é o que a gente observa nessa representação gráfica aqui, onde mostra a planta doadora no centro entre duas plantas receptoras. Esses exudatos, esses compostos, esses aleloquímicos, esses compostos secundários que a planta produz, eles podem ser liberados e afetar as plantas vivas na área, mas principalmente nesse caso que a gente vai colocar, seria aquela vegetação após o manejo que ficaria no solo e que liberaria compostos que causaria um efeito negativo na população de plantas daninhas na área. Tá? Óbvio que a gente está falando de plantas daninhas, mas eu tenho situações de a cultura também influenciar a outra cultura, por exemplo, ou outra planta daninha. Um caso típico é canola. Se eu cultivar canola na área, colher essa canola, eu tenho que esperar um período de tempo de pelo menos 30 dias até fazer a semeadura da cultura da soja. Por quê? Porque a canola libera exudatos ou aleloquímicos que vão afetar a germinação da soja cultivada posteriormente. Então, esta relação de liberação de compostos, ela pode ocorrer planta daninha, cultura, planta daninha, ou cultura de cobertura, planta daninha. Basta a gente saber quais são esses efeitos e posicionar qual é a melhor estratégia para a gente trabalhar. Para dar alguns exemplos para vocês. Nós temos já relatados na bibliografia ou isolados de compostos, compostos de diferentes culturas. Por exemplo, temos o arroz isolado, alguns compostos aí com potencial aleloquímico, o trigo, o centeio, cevada, tem vários deles que tem. Por exemplo, se pegar o trigo, tem o diboa e o dimboa como compostos metabólicos secundários que têm potencial de supressão, tanto no processo de emergência quanto no desenvolvimento da radícula de algumas plantas. Né? Cevada, da mesma forma. Mas eu vou citar mais dois exemplos aqui, mais de duas culturas de cobertura que a gente usa com mais frequência. Uma mais para a região sul e outra mais para a região centro-oeste. Se nós observarmos a aveia preta, ela tem um composto chamado escopoletina, que ele consegue diminuir em muito o fluxo de emergência da planta daninha, mas, acima de tudo, o crescimento inicial da planta. Então, mesmo emergindo a planta daninha, ela vai ter menor crescimento, uma menor habilidade competitiva. Então, para a aveia é um caso típico. Nós temos um efeito significativo da palha da aveia sobre a planta daninha cultivada na sequência, e este efeito significativo de supressão, ele vai se dar tanto pelo efeito físico, quanto pelo efeito alelopático. Eu volto a dizer, no campo, às vezes, a gente consegue separar isso, consegue separar mais em condições experimentais, mas a gente tem comprovação já científica dessa escopoletina afetando o desenvolvimento da planta daninha. Inclusive, tem trabalhos publicados com aveia branca, onde tipifica e quantifica esta escopoletina por cultivar, mostrando que alguns cultivares têm mais potencial alelopático do que outros. O outro exemplo que nós temos é o sorgo. O sorgo libera um composto, um metabólito secundário, denominado sorgolione. E esse é um dos poucos compostos onde se avaliou qual o mecanismo de ação dele, aonde ele atua.
né? Então, esse sorgolione, esse exudato do sorgo, ele vai atuar no mesmo local onde atuaria herbicidas à base de atrazina, por exemplo, ou seja, inibindo o fotossistema 2. Então, ele mostra que tem um potencial grande do exudato liberado no sorgo de ter este efeito sobre a cultura na sequência. O comportamento desses metabólitos secundários no solo, ele funciona muito como herbicida. Vai ter um momento de liberação, aonde ele tem uma maior ação. Ao longo do tempo, ele sofre o processo de decomposição e vai perdendo essa ação alelopática, por consequência, diminuindo a ação dele sobre a planta daninha. Mas esse efeito inicial, ele é percebido. Outro ponto, quanto maior a quantidade de biomassa que eu vou introduzir, maior a quantidade de alelo químico que eu vou liberar também dentro do ambiente. Novamente, agregando isso, o efeito físico. Então, aqui a gente tem dois exemplos aí de compostos que podem ser incorporados, duas culturas podem ser incorporadas que liberam esses compostos dentro do sistema. O outro ponto importante que nós temos são os efeitos físicos associados à supressão. Então, aqui eu trouxe um dado da CCGL, onde mostra o efeito da supressão de plantas daninhas na cultura da soja, ou seja, o efeito da palha na supressão de planta daninha. Então, sem tipificar a planta daninha. Então, se vocês olharem na coluna sem palha, foi quantificado nessa área 121 plantas daninhas por metro quadrado, conjunto de plantas daninhas presentes na área. Onde eu tenho palha, essa população reduziu para 12 plantas daninhas por metro quadrado. Então, vejam, as duas têm plantas daninhas. 12 plantas que sobraram com palha ainda causarão prejuízo econômico na soja. Mas será muito mais fácil utilizar um herbicida com 12 plantas daninhas na área do que com 121. É esta a grande vantagem, é isso que a palha agrega no sistema. Ela vai diminuir significativamente a população de plantas daninhas e depois a gente vai ver também que o próprio tamanho da planta daninha pode ser influenciado dentro desses sistemas. Então, a ideia é esta. Então, nós fizemos um trabalho já há bastante tempo, em 2006, onde nós quantificamos isso sobre buva. Qual é o efeito da cobertura vegetal sobre a população de buva? Nós trabalhamos com 4 situações. Duas situações que nós denominamos de pousio, ou seja, colhemos a soja e não fizemos nada no período de inverno. O primeiro pousio, que é o pousio colhido e não feito nada antes de plantar soja novamente na primavera seguinte. O outro sistema foi o pousio dessecado, ou seja, na mesma época que nós plantamos o trigo, que nós manejamos plantas para plantar trigo, nós aplicamos um herbicida para dessecar aquela área, ou seja, para eliminar aquela vegetação existente na área, que nós chamamos de pousio dessecado. Outro sistema, nós colhemos a soja e plantamos aveia. No mês de maio, junho, plantamos aveia para cobrir o solo, como cultura de cobertura. E o outro sistema, onde nós cultivamos trigo. Então, os 4 sistemas postos aqui. E quantificamos, ao longo do tempo, a população de plantas daninhas presentes na área. Então, o que nós observamos? Que a presença de plantas daninhas na área ela vai variar conforme a cultura antecessora. Eu posso ter uma situação, por exemplo, de pousio, ou seja, não fiz nada no inverno. Fui lá, fiquei só protegido da temperatura, fiquei em casa, não fiz nada. 27 plantas por metro quadrado de buva. Bom, resolvi sair no período de inverno para fazer uma dessecação lá para eliminar essa área. Essas plantas daninhas que emergiam logo após a soja. Já melhorou, reduziu para 15 plantas por metro quadrado. Tá? Mas ainda não é suficiente. Aí resolvi trabalhar no inverno. Ou seja, resolvi cultivar uma cultura de cobertura, resolvi plantar um trigo na área. Veja que a população já diminuiu para 3 e para 2 plantas por metro quadrado. Simplesmente usando um sistema de culturas. No trigo, eu trabalhei com herbicidas. No trigo. Na aveia, não. Na aveia, eu só eliminei a planta daninha antes de plantar a aveia, cultivei a aveia e, posteriormente, manejei esta aveia para cultivar a soja na sequência. Então, veja que eu consegui diminuir sensivelmente a população de buva. Outro ponto importante, né? Quando eu trabalho com uma cobertura, a planta de buva ela não fica tão desenvolvida, ou seja, tem 3 plantas por metro quadrado. Eu não estou enxergando ela, provavelmente estejam embaixo aqui, estão embaixo, na verdade, com plantas menores.
Por isso que eu digo o seguinte sempre, cada produtor pode escolher a buva que quer na sua lavoura. Cada produtor pode escolher a planta daninha que ele quer na sua lavoura. Se ele não fizer nada além de cultivar somente a cultura de verão, ele vai ter situações como essa. Se ele fizer um bom trabalho nos intervalos, aí, ou mesmo estabelecendo culturas dentro do sistema, seja culturas econômicas, ou que dê resultado no final, ou mesmo cultura de cobertura, né, ele passa a ter um problema de plantas. No caso aqui, ele fez a tarefa de casa, teve uma menor população. Então, a incorporação das culturas de cobertura, elas vão necessariamente trazer vantagens. Então, se vocês observarem essas duas fotos aqui, o que nós temos? Nós temos uma primeira área aqui, onde nós temos duas parcelas experimentais, onde nós temos aqui o manejo. Onde a gente fez o bom manejo do inverno, a população de buva foi extremamente reduzida dentro da soja. Agora, onde nós trabalhamos mal no inverno, tivemos dificuldades de secar para plantio da soja. Olha a população de buva presente na área. Tá? E aí vocês podem se perguntar assim, não, mas isso acontece só em áreas experimentais, não acontece em área de lavoura. Olha a outra foto. Se vocês olharem essa outra foto aqui, o que a gente percebe? A gente percebe uma situação de uma mesma área com uma linha divisória, onde nós temos à esquerda, nós temos uma situação onde o produtor tinha pouca palha, pouca cobertura no período de inverno, e à direita uma situação onde ele tinha uma boa palhada no período de inverno. Vocês podem observar que o limite dele aqui, ó, é justamente o limite da cobertura. Onde ele tinha cobertura no inverno, a população de buva foi baixa. Onde ele tinha pouca cobertura no inverno, a população de plantas daninhas, em geral, principalmente buva aqui, foi elevada em função da ausência dessa cobertura. Isso em área de produtor. O que vocês acham? Qual vai ser o custo de controle desse produtor? Vai ser mais alto aonde? Nesta condição aqui ou nessa outra? Será que ele vai ter um controle eficiente? A gente sabe que dentro da cultura da soja, até o momento, nós não temos alternativas químicas para controle dessas plantas. Imagina o prejuízo que essa planta vai causar. Nós temos dados na bibliografia que mostram que uma planta de buva por metro quadrado vai reduzir de 4% a 12% a produtividade. Depende da condição, do ambiente que ela vai se encontrar. Então, observem bem aí o dano e o que eu posso estar perdendo em termos de produtividade. Outro ponto que a gente quer colocar para vocês é que necessariamente um sistema que envolve cultura de cobertura, ele tem uma sustentabilidade maior do sistema como um todo, mas uma sustentabilidade, uma eficácia melhor do manejo. Então, esta planta de cobertura, e aqui novamente eu vou me reportar a essas fotos do Dr. Mário Bianchi, onde ele tem uma situação de palha e uma situação de pouca palha. E olha, observe as diferenças de planta daninha, onde ele tem palha e onde ele tem pouca palha. Qual é a vantagem disso? Vocês estão vendo aqui, diminuição da infestação. As plantas daninhas que vão se desenvolver nessa palhada serão menores. Elas também serão plantas que, emergindo na palha, elas vão estar estioladas, ou vão estar vindo de uma condição de sombra. E a gente sabe que uma planta que se desenvolve na sombra, as folhas que se desenvolvem na sombra, elas têm menos serosidade. Isso facilita a ação do herbicida. Então, é mais fácil controlar essa planta daninha nessa condição de palha, porque ela é menor e porque também tem uma melhor condição de absorção do que uma planta que se desenvolveu numa condição da ausência de palhada. Então, esses três fatores iniciais, eles me auxiliam no que a gente chama do manejo da resistência, ou seja, me possibilita diminuir a população de plantas problema e me entrega essas plantas em estágios adequados para utilizar os herbicidas para controle dessas plantas. Então, nós temos aí os benefícios, né, da utilização dessas coberturas dentro do sistema. Agora, eu gostaria de colocar para vocês um pouco, posicionar nossos sistemas produtivos. O nosso Brasil, ele tem aproximadamente aí 36 milhões de hectares de soja cultivado nas diferentes regiões do Brasil. Então, aqui eu coloquei um dos sistemas, talvez é o principal sistema das regiões centro-oeste, sudeste e norte de grãos. Onde nós temos aí, nesse sistema, nós temos como milho segunda safra em torno de 10, 11 milhões de hectares. Onde a gente cultiva a soja, colhe a soja e planta o milho.
Então, esse é um sistema onde a gente tem duas culturas, duas monoculturas, na verdade, uma dupla sucessão de culturas, dupla monocultura, onde a gente vai repetindo a soja, vai repetindo o milho ao longo do tempo, mas é um sistema que tem dado um retorno econômico para o produtor. Nós temos uma outra parte, e aqui eu não vou entrar nas áreas que tem algodão, áreas que tem feijão, que tem outras culturas. Eu vou me ater a essas outras áreas que, se nós tirarmos os 11 milhões de hectares que nós temos aqui, sobre os 36 milhões de hectares de soja, mais as áreas do sul do Brasil, talvez nós tenhamos aqui uns 8, 10 milhões de hectares, onde nós tenhamos o cultivo de soja e uma área sem cultivo ou com uso, algumas situações de cultura de cobertura, para depois estabelecer a soja na sequência. Então, essa é uma realidade que nós temos. Querendo ou não, olhando ou não, gostando ou não, é um sistema simplista, que acaba acelerando o processo de seleção de algumas espécies resistentes. Eu vou comentar um pouquinho na sequência com vocês. Então, esse é o modelo para a região centro-oeste. Né? Para a região sul, nós temos um outro modelo. É o modelo onde tem as culturas de inverno, ou seja, onde nós temos as condições de ambiente para cultivar as culturas de inverno, seja um trigo, seja uma cevada, seja uma canola ou mesmo uma cultura de cobertura. Mas falhamos ou deixamos intervalos de tempo, né, que também poderiam ser utilizados de uma forma interessante, como a gente vai ver na sequência. Então, se nós voltarmos agora para a região centro-oeste, nós temos um cenário, por exemplo, esse que é o mais comum, de soja, milho. Um cenário muito restritivo para a utilização de coberturas vegetais pós-colheita de milho. Por quê? Porque é um período que um período seco, ou seja, as quantidades de umidade são baixas, né? E nós não temos condições de estabelecer uma cultura de cobertura aqui. Então, é muito restritivo trabalhar com isso. Então, se eu fizer, por exemplo, um mau manejo de plantas daninhas aqui, sobrar amargoso, sobrar buva, ela vai se desenvolver nessa condição aqui, e isso é um problema muito sério antes de estabelecer a cultura da soja. Porém, como é que eu posso encaixar a cobertura dentro desse sistema? Existem trabalhos que foram há tempo já sendo pesquisados pela Embrapa e que estão sendo cada vez mais implementados, adotados pelo produtor, é a utilização do consórcio de milho com braquiária. A sobressemeadura, a semeadura intercalar, as diferentes formas de semeadura da braquiária dentro do milho, possibilitando ou permitindo que esse milho se desenvolva, né? E com o atraso, os manejos químicos que a gente faz na braquiária, acaba atrasando o seu desenvolvimento, fazendo que ela consiga não competir, diminuindo o processo de competição com a cultura do milho. Posteriormente, quando eu colho o milho, eu entrego uma situação, que vocês estão visualizando nessa foto, eu entrego uma situação onde eu tenho uma boa palhada cobrindo esse solo. Então, esta palhada, ela traz um benefício muito grande. Qual é esse benefício? Vocês podem observar pelo esse dado aqui. Novamente, eu peguei buva, que responde mais essa condição, e a gente tem esse dado no trabalho da Embrapa, onde mostra o seguinte: sem braquiária consorciada, foi observado em torno de 20 plantas de buva por metro quadrado pós-colheita de milho. E veja que esta buva está já num estágio onde o grau de controle começa a ser mais difícil. Já quando eu tenho uma cultura de cobertura, essa população ela reduziu significativamente, chegando até nas parcelas experimentais de 0 plantas de buva. Mas que reduza para 1 ou 2 plantas por metro quadrado é mais do que suficiente essa redução para facilitar o controle e, acima de tudo, como mostrei lá para as culturas de inverno, ela vai fornecer uma cobertura de menor tamanho, plantas menores. Então, uma das possibilidades nesse sistema onde eu tenho soja, milho segunda safra, é a introdução do consórcio com braquiária, ou seja, uma cobertura vegetal para proteger o solo e também para agregar em termos de manejo de plantas daninhas. Outras oportunidades que nós temos são para aquelas áreas onde nós não cultivamos culturas, ou não cultivamos o milho pós-soja. Nessas situações, nós temos algumas oportunidades. E aí eu pergunto para vocês, aqui são algumas sequências de fotos que a gente teve a oportunidade de registrar em outubro de 2019, em São Desidério, na Bahia. 3 sistemas que a gente observou. Um sistema sem nada de culturas de pós-colheita de soja, tanto é que foi feito já um preparo dessa arrecadação. O cultivo de uma cobertura aqui, de uma forma não tão adequada assim, mas foi cultivado. E aqui nós temos uma situação que foi plantado milheto e colhido este milheto.
qual a situação que vocês acham que é mais sustentável? Qual que, sob o ponto de vista de manejo da planta vai ser melhor? Com certeza, este aqui, o que eu fiz? Sistema convencional. Eu estou, algumas situações até mantendo toceiras, e outras situações eu posso estar estimulando a germinação de novas plantas daninhas. Então, aqui eu tenho oportunidades de manejar. Inclusive, aqui, ó, nessas condições onde eu não tenho milho segunda safra, são oportunidades ímpares que eu tenho de diminuir as toceiras de amargoso que sobraram lá da cultura da soja. Porque aqui eu vou poder ter uma janela para fazer o manejo antes de estabelecer algumas dessas coberturas de inverno aqui. Desculpa, essas coberturas, pode ser de inverno, né? As coberturas de pós-colheita da soja. Por exemplo, a crotalária, o milheto e o sorgo. Então, são alternativas que vão proteger, nesta fase, vão produzir uma biomassa e vão me entregar uma lavoura mais limpa para eu plantar e cultivar soja posteriormente, como mostrei na foto anterior para vocês. Então, vejam a possibilidade que nós temos aí. Voltando para a região sul. Na região sul, as opções são melhores. É muito mais fácil trabalhar com culturas de cobertura, porque eu tenho um ambiente mais favorável. Eu tenho chuva, eu tenho umidade, eu tenho alternativas de inverno que eu posso trabalhar. Então, vejo que eu posso ter uma situação como essa. Primeiro ponto, assim, o que eu quero chamar a atenção de vocês, é que também para o centro-oeste, isso, mas para a região sul é mais recente, nós temos uma condição de cada vez mais antecipar a colheita da soja. Antigamente, nós colhíamos a soja no mês de abril, maio. Hoje, nós estamos colhendo, a maior parte das lavouras colhe no mês de março. Então, isso dá uma janela grande até eu estabelecer uma cultura de inverno ou estabelecer a soja. Então, esta janela grande aqui eu tenho que trabalhar. Então, duas situações que eu vou colocar para vocês, que no meu modo de ver são as que nós devemos buscar. O primeiro manejo, se eu não for cultivar culturas de inverno, por exemplo, trigo, cevada, a possibilidade que eu tenho aqui é de trabalhar com uma cobertura de outono e uma cobertura de inverno. Ou seja, proteger o solo antes de estabelecer uma cultura de cobertura. Por exemplo, se eu estabelecer uma aveia logo após a soja, primeiro que ela vai ter menor desenvolvimento e ela vai passar o período de geadas numa condição adversa. Eu posso perder palha de aveia em função disso. Então, a aveia, necessariamente, eu tenho que fazer o cultivo a partir da metade de maio. Então, só que até lá eu tenho 2 meses e meio que eu tenho que cobrir o solo. Então, aqui encaixa duas coberturas, 2 manejos, depois eu vou dar as alternativas para vocês. Então, esse manejo outonal aqui, ó, ele me permite diminuir a infestação da planta de difícil controle. Como eu falei lá para o amargoso, vai me dar a possibilidade de eliminar aquela planta que sobrou da soja, elimino, desseco aqui, planta a cultura de cobertura, ela desenvolve, sombreia o solo, posteriormente põe a cultura de inverno e vai me entregar lá para plantar soja uma condição de controle muito mais fácil, ou seja, um manejo mais fácil, uma menor infestação com plantas menores, onde necessariamente o número de herbicidas será menor também. Já numa condição onde eu vou cultivar trigo, né, o manejo, o princípio é basicamente o mesmo. Eu tenho a soja colhida lá a metade de março, né? Então, para eu plantar o trigo, eu vou ter os 2 meses e meio aqui que eu tenho que trabalhar. Novamente, aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar com uma cultura de cobertura importante aqui, ou que vai beneficiar o trigo. Existem vários trabalhos que mostram, por exemplo, que o nabo forrageiro é uma bela alternativa para beneficiar o trigo aqui, inclusive disponibilizando, reciclando, por ter uma relação CN bastante reduzida, disponibiliza rapidamente nitrogênio para a cultura, né? E isso beneficia a cultura do trigo. Mas pensando em planta daninha, ele me permite proteger a planta daninha, proteger o desenvolvimento da planta daninha aqui, tanto o azevém quanto a buva, qualquer outra planta daninha que possa vir nessa condição, para novamente me entregar lá para a soja uma condição favorável. Que nesta condição, eu não tenho muita alternativa, porque eu quero colher o trigo e logo plantar soja. É como aquele produtor do Centro-Oeste, onde tem a soja e quer plantar o milho logo em seguida. Então, ele atropela a colhedora de soja com a semeadora. Aqui é a mesma coisa. Então, nós não temos janela muito grande para controlar aquelas plantas problema. Então, essas plantas problema eu tenho que trabalhar antes. E aí que vem essas possibilidades de cultura de cobertura no mês de outono. Então, dentre essas alternativas, algumas que eu trouxe aqui para vocês, nós temos o sorgo como uma possibilidade, nós temos o milheto, nós temos o nabo forrageiro antecedendo um trigo, por exemplo, como eu coloquei anteriormente para vocês. Nós temos o trigo murisco, que pode ser uma possibilidade. Algumas situações que podem ser trabalhadas, o próprio milho, o grão F2 do milho colhido, poderia entrar no sistema. Com que vantagem?
eu tenho poucos herbicidas para, por exemplo, utilizar dentro do milheto e do sorgo. Se eu plantar o milho, eu poderia ter essas alternativas químicas. Então, faria usando o grão, por ser mais barato, produziria biomassa no solo, gramínea com alta relação CN, que me possibilitaria também trabalhar quimicamente dentro do processo. Então, ela me incorpora aí algumas possibilidades de manejo. Como culturas de inverno, de coberturas de inverno, nós entraríamos aí com coberturas isoladas, poderia ser a aveia preta, que é a mais, durante muito tempo foi a mais utilizada, pelo custo mais baixo. Nós temos o centeio, com uma excelente cobertura, uma relação CN alta, que faz com que a palha dure mais tempo no solo, protegendo mais esse solo. Nós temos a ervilhaca também com uma possibilidade. A ervilhaca, uma vez, tinha um ciclo muito mais longo. Hoje a gente consegue antecipar o plantio e, por consequência, ela acaba produzindo uma boa quantidade de biomassa antes de estabelecer a cultura de verão. E um modelo que está entrando, ou entrou nos últimos 3 anos aí, que é o mix, ou as misturas de cobertura, onde são trabalhadas com misturas duplas, triplas de coberturas, por exemplo, centeio, aveia ucraniana, ervilhaca, centeio, aveia, nabo forrageiro, ou seja, incorporando diferentes coberturas. O nabo forrageiro eu não coloquei aqui para vocês, em função de que algumas regiões ele tem problemas em função da questão desse hospedeiro do mofo branco, e nessas regiões de maior altitude, ser um problema posteriormente para a cultura da soja cultivada na sequência. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas alternativas, então, que podem ser trabalhadas dentro desse sistema. Então, um exemplo para vocês. Nós temos um trabalho que mostra aqui o efeito dessa sequência de cultura sobre o azevém. Então, se vocês olharem primeiro essa curva aqui em cima, o que vocês estão vendo aqui? São contagens da população de azevém ao longo do tempo, durante 2 anos, num cenário onde eu tenho pousio soja, ou seja, não faço nada no inverno, planto soja no mês de outubro. Não faço nada no inverno, planto soja em outubro. Veja que a população de azevém ela foi aumentando ao longo do tempo. Porém, quando eu faço um trabalho com uma condição de uma cultura no sistema, seja um trigo, ou seja uma aveia preta, mesmo um milho, mas a aveia preta aqui no exemplo, para vocês, com uma cultura de cobertura, olha a linha como ela baixa. Ao longo do tempo, vai diminuindo a população do azevém dentro do sistema. Então, aqui é um exemplo real dos benefícios que a gente pode ter utilizando essas culturas de cobertura dentro do sistema. Isso vocês podem visualizar nessas fotos aqui, onde nós temos o impacto da cultura antecessora sobre o manejo pré-semeadura do milho. Numa área onde tem predominantemente azevém resistente ao herbicida glifosato. Então vejam que na primeira foto que vocês têm no pousio, vocês têm uma situação de foi aplicado somente glifosato para dessecar a população existente na área. Veja que o que sobrou aqui foi exatamente o azevém, porque ele é resistente a glifosato. Quando eu faço um manejo, mesmo com pousio, faço um manejo químico utilizando aqui combinação de herbicidas, eu tenho um bom controle. Mas o que eu tive que fazer? Debandar ou depender muito mais do herbicida. Agora, observe aqui nessa terceira foto aqui, onde eu coloco a aveia preta no sistema, como só cobertura de inverno, ela diminui significativamente a população de azevém. E aqui, por exemplo, somente o glifosato foi suficiente para eliminar, no caso, a cobertura de aveia e me permitir o desenvolvimento da cultura de milho numa condição favorável. Então, veja que nós temos aí exemplos, ou mostramos para vocês exemplos de como a gente pode integrar essas coberturas dentro do sistema. O que nós queremos dentro do manejo de plantas daninhas? O que nós desejamos com o plantio? É o semear no limpo. E o semear no limpo proporcionado por um bom manejo, ele, antes da semeadura, ele é o início de uma lavoura com menor problema de plantas daninhas na sequência. Então, se vocês olharem tanto na foto da esquerda quanto na foto da direita, é uma situação onde tinha cultura de cobertura no inverno, onde foi feito um bom manejo e nós passamos a ter uma condição de bom plantio. Semear no limpo, dar dianteira competitiva, fazer com que a cultura se estabeleça antes da planta daninha, para posteriormente manter essa cultura no limpo com os manejos adequados em pós-emergência com os herbicidas. Então, nós temos aí, dentro desses sistemas, vantagens que devem ser consideradas. Então, para a gente finalizar, no meu modo de ver, o uso de coberturas é uma das principais ferramentas
uma das ferramentas essenciais para criar um ambiente de diversidade na lavoura e diminuir a presença de planta daninha. A integração de estratégias de controle, ela é fundamental para diminuir a evolução das espécies daninhas de difícil controle, sejam elas tolerantes ou mesmo resistentes ao herbicida glifosato. Essa integração ela envolve o que a gente denomina de manejo integrado de plantas daninhas, envolvendo práticas mecânicas, culturais, preventivas e químicas. Eu abordei hoje uma pequena parte dentro da cultural, que é a utilização de culturas de cobertura. Certo, pessoal? Então, com isso, nós concluímos a nossa apresentação. Nós vamos começar a responder aquelas questões que eventualmente surgirem. Mas antes de eu passar para a fase de respostas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, primeiro, dos contatos nossos aqui, que nós ficam à disposição para vocês, mas, acima de tudo, os contatos das boas práticas agrícolas. Então, nós temos aqui o site das boas práticas agrícolas, onde tem várias informações, tem situações que vocês podem, ou textos que vocês podem baixar lá e utilizar dentro do sistema, para vocês utilizarem, e-books, inclusive. Né? E temos aqui também o e-mail, né, que vocês podem entrar em contato após a apresentação de hoje, outras apresentações também, fiquem à vontade. Né? Antes de a gente começar a responder as questões, eu gostaria de passar alguns recadinhos importantes. Né? No final do webinar vai ter uma pesquisa de satisfação. Então, gostaria que, na medida do possível, vocês respondessem, fossem sinceros na avaliação, para que a gente pudesse planejar os próximos webinars aí que ocorrerão com certeza. Né? Também ontem nós tivemos um primeiro webinar que eu falei para vocês, mas durante a semana nós teremos mais 2. Né? Amanhã, às 18 horas, nós teremos também um webinar que vai tratar com a doutora Simone a importância do tratamento de sementes no manejo fitossanitário da cultura. E no dia 30, também às 18 horas, nós teremos outro webinar sobre perdas e deriva na tecnologia de aplicação, que vai trabalhar aqueles outros 2 pilares, um dos pilares aquele de tecnologia de aplicação, que o pesquisador, o Dr. Rodolfo Checheto, vai trabalhar com vocês. E outro esclarecimento que eu queria deixar para vocês é que, se eventualmente a gente não conseguir responder todas as perguntas que surgirem, a gente vai respondê-las oportunamente, usando ou as redes sociais ou outra forma aí de interagir com vocês e passar essas informações. Certo? Como eu disse no início, continuem fazendo pergunta, até enquanto nós estivermos aqui, fique bem à vontade para perguntar e trazer essas colocações para nós. Vamos às perguntas, então. Nós temos aí algumas perguntas colocadas aí para o pessoal. Primeira delas. É de um estudante de agronomia do sudeste do Paraná, né, que ele trabalha um pouco para controle de amargoso, né? As técnicas utilizadas na região, somente o uso do herbicida, né? Na sua opinião, se a recomendação está sendo feita ou não, se só com herbicida é suficiente. Na minha opinião, o manejo dessas chamadas plantas de difícil controle, por exemplo, o amargoso, se nós dependermos somente da utilização do herbicida, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de controle. Se nós trabalharmos dentro da ideia de uma planta jovem, talvez usando só um herbicida e não somente um graminicida, mas a combinação do graminicida junto com o herbicida glifosato, por exemplo, ele vai me dar um bom controle. Agora, eu tenho que trabalhar ao longo do tempo para não deixar essa planta entosserar. E a diminuição do processo de entosseramento são premissas básicas para a gente trabalhar com o manejo dessa planta. O primeiro delas é, pós-colheita da soja, eliminar aquelas toceiras. Ou tentar diminuir o rebrote dessas toceiras dentro da cultura semeada na sequência. Uma das possibilidades de diminuir o entosseramento, excetuando o controle químico, é a utilização de cultura de cobertura, como eu coloquei anteriormente para vocês e respondi anteriormente. Então, nós temos que agregar outras práticas aí dentro do processo e não somente depender somente do herbicida. É importante lembrar o seguinte, que cada vez mais para amargoso, que a gente tem percebido,
O produtor cada vez mais tem usado a repetição dos mesmos mecanismos de ação, inibidores de ACCAs, em doses cada vez maiores. Isso é um dos processos que acelera o processo, a seleção de resistência de plantas daninhas no nosso sistema. Então, nós temos que, de alguma maneira, quebrar essa sequência de uso. Uma outra pergunta que tem aqui, ela foge bastante do que nós colocamos em culturas aqui, mas que é uma realidade para determinada região do Brasil. A utilização de crotalária para a cultura do tabaco. Né? Eu não tenho experiência com a cultura do tabaco e a similaridade e a ocorrência de doenças comuns que possam eventualmente ocorrer nessas duas espécies. Particularmente antes do tabaco, eu preferiria, dentro dos princípios de utilização de coberturas vegetais, a gente trabalhar com uma família bem diferente. Não que a crotalária não seja, mas trabalhar, por exemplo, com uma gramínea. Eu acho que a gramínea ela vai agregar mais nesse sistema. E talvez para tabaco seja muito mais interessante você trabalhar em termos de adaptação ao ambiente também, trabalhar com centeio, com uma aveia, nessas condições. Mas volto a dizer, eu não tenho experiência com tabaco para te dizer se vai ter algum benefício ou um malefício para a cultura estabelecida na sequência. Tá? Vamos para uma outra pergunta aqui. As cultivares de sorgo podem liberar efeitos alelopáticos através de sua palhada e promover prejuízo na soja, por exemplo? Então, a gente parte do pressuposto que toda e qualquer planta de sorgo produz o sorgo olhone. Provavelmente, alguns cultivares produzem mais do que outros. Tá? Outro ponto, se a planta de sorgo passa por um estresse hídrico, por exemplo, a tendência dele produzir uma maior quantidade de aleloquímicos. Então, vai ter essa condição. Então, se eu cultivar, por exemplo, manejar, vamos imaginar assim, dessecar o sorgo e plantar logo em seguida a soja, antes dessa planta secar totalmente, com certeza a liberação desses compostos entre a dessecação da cobertura e o plantio da soja, ele pode afetar o processo inicial de germinação da cultura da soja. Lembre do que eu falei do seguinte, que o sorgolhone, ele está no fotossistema 2, exatamente como a atrazina. E a atrazina é um dos produtos que são usados, inclusive, para matar a soja. Então, nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Dá um intervalo de 20, 30 dias, aí, pelo menos, entre a dessecação e o plantio. Aliás, isso é um ponto importante. Qual é o intervalo que a gente deve ter entre o manejo das coberturas e o plantio da cultura na sequência? Depende muito do ambiente, depende da cobertura, quantidade de palha, uma série de situação. Agora, tem um ditado que diz assim, palha boa é palha morta, seca. Ou seja, eu tenho que esperar secar essa cobertura para plantar a cultura na sequência para evitar problemas de plantas daninhas, problemas de efeito alelopático e também eliminar ou evitar alguns tipos de problema, por exemplo, associados à presença de pragas. Existem situações onde se utiliza uma cobertura vegetal de uma forma abandonando a cultura vegetal na área, cobertura vegetal, ou seja, tem presença de lagartas, por exemplo, ocorrendo no meio da cobertura e não se faz o controle. Aí simplesmente se faz a dessecação da cultura e se faz posteriormente o cultivo da cultura na sequência. O que essa lagarta vai fazer quando ela não tiver o alimento da cultura de cobertura? Ela necessariamente vai utilizar isso para quê? Para trabalhar ou para buscar o alimento da cultura que vem na sequência. Então, muitas vezes, a gente passa a demandar mais inseticida no pré-plantio de uma cultura, né, na fase inicial de uma cultura, porque eu fiz um mau manejo de pragas na cultura de inverno. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto que eu não frisei na apresentação, que nós também devemos levar em consideração, é que nós temos que cuidar também a procedência dessas sementes das culturas de cobertura que eu vou usar na área. Porque de nada adianta eu trabalhar com uma cultura de cobertura se eu estou introduzindo, por exemplo, um milheto com sementes de amargoso junto. Eu tenho que necessariamente ter a segurança de que eu estou trazendo uma semente livre da presença de propagos, livre da semente de
plantas daninhas nessa área, certo? Vamos para uma outra pergunta. Bom, faz uma pergunta em relação à apresentação, dado da apresentação, onde tinha um slide que apresentava a cobertura do solo e o manejo da buva, né, onde tinha aveia no período de inverno. A pergunta é se foi feito o controle químico dentro da aveia. Não, não foi feita a aplicação de herbicida nenhum dentro da aveia. O que foi feito foi a semeadura no limpo da aveia. E este é o diferencial. O que a gente observa muito no sul do Brasil, principalmente? Ou mesmo em outras regiões, onde eu faço, às vezes, a colheita da soja, colho a soja e logo em seguida eu faço a semeadura de uma cultura de cobertura. Ou mesmo algumas situações que faz a sobressemeadura dessa cultura de cobertura. Se eu fizer a semeadura ou a sobressemeadura sobre uma área onde eu tenho a presença de plantas daninhas já existentes na área, já emergidas na área, ou plantas daninhas, por exemplo, que estejam em processo de rebrote, e eu plantar uma cobertura, o que vai acontecer? Ela vai necessariamente ter uma seleção lá na frente, ou seja, ela vai desenvolver dentro da cultura de inverno, da cobertura de inverno. E lá, quando eu vou plantar soja, ou manejar essa cobertura pré-plantio da soja, essa planta daninha vai estar embaixo da cobertura. E aí o controle químico não vai conseguir atingir essa planta embaixo e ela vai ser um problema depois que eu plantar soja. Então, nesta condição que foi a pergunta feita, por que não tem planta, por que diminuiu para 3 plantas daninhas de buva na aveia se eu não usei o herbicida? Porque eu dessequei. Eu eliminei aquela vegetação anterior que estava na área, que germinou pós-colheita da soja até eu estabelecer a aveia, que foi no mês de maio, eliminei aquela vegetação, plantei a aveia cobriu, a própria cobertura do solo propiciado pela aveia não permitiu diminuir o fluxo de emergência da buva, o que me facilitou, reduziu a população e me facilitou o controle posterior da planta daninha pré-plantio da cultura da soja. Tá? Uma outra pergunta, né? Na região de Petrolina, há uma grande produção de culturas perenes. Devido à irrigação e fertigação, tem uma grande população de plantas daninhas. Qual o melhor manejo para essa situação? Bom, depende muito de qual cultura perene a gente está falando, né? Nós temos vários exemplos, por exemplo, vários exemplos de frutíferas, né? Mamão, videiras, onde a gente trabalha utilizando ou agregando essas culturas de cobertura como um componente do processo. Existem regiões onde chove mais, onde tem mais umidade, melhor dizendo, né? Não necessariamente áreas irrigadas, né? Onde eu tenho um manejo somente com cobertura vegetal, tanto na entrelinha, entre fileiras, quanto na projeção da copa. Né? Agora, em regiões mais secas, onde eu vou ter uma demanda por água maior, talvez não seja interessante, com certeza não será interessante, eu ter uma vegetação na projeção da copa. Eu poderia ter uma vegetação somente na entrelinha. Então, eu acho que nessas condições, o cultivo de cultura de cobertura na entrelinha e o controle e o manejo químico, ou o mulching, eventualmente com palha seca, na projeção da copa, ela é importante e é uma alternativa que pode ser usada para essas áreas irrigadas ou áreas mesmo, áreas de culturas perenes. Em café, a gente tem observado muito no estado de São Paulo, onde cada vez mais tem se trabalhado, inclusive com crotalária cultivada na entrelinha ou entre fileiras do café, com uma possibilidade de diminuir a infestação de plantas daninhas nessas áreas e permitindo com que na fileira eu trabalhe com manejo químico associado a esse manejo da cobertura. São possibilidades, então, que a gente tem de trabalhar. Outra pergunta. Ela vem muito parecida com a anterior, com uma que nós teve antes, em relação ao sorgo. A palha de sorgo, se ela não afetaria o desenvolvimento da soja, e qual o tempo de dessecação e o plantio do sorgo. Então, como eu disse antes, ela pode afetar, dependendo da quantidade de palha. Eu trabalharia com intervalo de 30 dias entre manejo, secar e plantar posteriormente. Nós temos, inclusive, algumas situações de braquiária, de grandes quantidades de braquiária. Braquiária também produz aleloquímicos, que podem afetar a cultura na sequência. Ele dá um intervalo de cerca de 40 dias se essa quantidade de palha for muito grande. No caso específico do sorgo, eu acredito aí que 30 dias, 35 dias seja tempo suficiente para que você tenha
a manutenção de uma boa cobertura, né, porque também tem relação CN alta, então é importante que essa cobertura permaneça mais tempo proteger o solo, mas que ela não prejudique a cultura semeada na sequência. Outra pergunta aqui é sobre algumas espécies de cobertura indicada para o controle de corda de viola. Excelente pergunta, né? Corda de viola é uma das plantas daninhas que não respondem em termos de população de plantas, em termos de sombreamento causado pela cobertura. Tanto é verdade que ela se tornou um dos principais problemas em cana-de-açúcar no sistema cana-crua, onde foi eliminado, né, as queimadas, onde se trabalha com a manutenção da palha no sistema. Quando ela consegue germinar numa camada grande de palha. Então, se nós trabalharmos com esse benefício, com certeza nós não teremos. Agora, existem alguns trabalhos que mostram que algumas coberturas, como por exemplo, ervilhaca, ela acaba dando um efeito, causando um efeito negativo sobre a corda de viola. Talvez por algum efeito aleloquímico, alelopático, alguma coisa assim. Mas não é necessariamente pela diminuição na emergência da planta, porque ela germina numa condição de sombra. Uma outra pergunta. Essa pergunta ela vem associada a um dos problemas, talvez, que a gente venha a ter num futuro próximo, aí, a partir, inclusive, do pré-plantio da soja. Com a iminência da proibição do paraquat, os custos de manejo de plantas daninhas vão ficar mais difíceis, caros? Então, com certeza, para aquele produtor que não fizer nada no inverno, os custos vão aumentar. Porém, para aquele produtor que trabalhar o manejo de uma forma integrada, incorporando culturas de cobertura, com certeza nós não teremos esse impacto tão significativo em termos de custos. Por que eu digo isso? Por que nós precisamos utilizar esse herbicida exatamente? Para complementar falhas de controle, ou complementar controles numa aplicação sequencial. Nessas condições, normalmente eu preciso de aplicação sequencial porque eu tenho uma planta muito grande. Então, se eu trabalhar dentro de um manejo que eu diminuo o tamanho dessa planta daninha, eu passo a ter alternativas de manejo químico, né, que não preciso necessariamente trabalhar com paraquat. Então, para espécies folha larga, eu diria assim, talvez não, isso não vai acontecer se eu fizer um bom trabalho nesse período aí de inverno, ou entre culturas. Porém, se eu pensar em plantas daninhas gramíneas, é possível sim que eu tenha aí uma dificuldade maior de controle e até mesmo um aumento no custo de controle dessas plantas daninhas dentro do sistema. Tá? Outra pergunta. Quais as práticas o senhor indicaria para evitar a formação de um banco de sementes da planta de cobertura que pode se tornar daninha na área? Excelente pergunta. E se vocês relembrarem da minha apresentação, eu praticamente só falei de azevém no final. Por que eu estou retomando um pouquinho o exemplo do azevém? Porque esse é um caso típico de uma cultura de cobertura, uma pastagem usada em determinados sistemas de produção, aonde o agricultor faz o manejo tardio, ou deixa ele produzir semente e sementar na área. Então, toda e qualquer cobertura vegetal, o manejo que eu devo fazer, a eliminação dessa planta, é antes de ela formar estruturas reprodutivas. Não importa a espécie, elimina antes. Ah, mas eu quero usar a semente do solo para ressemear novamente a área. Não façam isso. A indicação é que o manejo dessas coberturas seja feito sempre antes do processo de produção de sementes, no florescimento pleno, no caso de um nabo, ao início da formação das sílicas, ou seja, nesta fase que eu devo eliminar. Então, eu devo programar o plantio para que eu tenha o florescimento numa condição próxima, ou pensando na cultura subsequente, e que me dê a possibilidade de fazer este manejo nessa condição. Por que eu friso isso com veemência? Porque essa semente no solo, ficando no solo, ela pode ter fluxos de germinação diferenciais dentro da cultura,
Pode, inclusive, ficar algumas delas dormentes no solo por muito tempo e se tornarem um problema sério de plantas daninhas ao longo dos anos dentro do sistema agrícola. Bom, aqui tem uma outra pergunta, né, que a dúvida dele é para o controle de cultural no Cerrado, onde o clima é diferente do sul do Brasil, onde a decomposição da palha é mais lenta. Quais as culturas de cobertura que você recomendaria para o Cerrado? Eu sempre, pelas andanças que a gente tem feito, inclusive com caminhão aí para diferentes regiões, a gente tem percebido diferentes situações também óbvias, né, de ambiente. Então, se nós pegarmos o Cerrado, nós temos microclimas também diferentes no Cerrado. Então, se nós pensarmos assim, dentro dessa sua pergunta de alternativas, eu não teria a menor dúvida que trabalhar com coberturas com alta relação CN seja uma possibilidade importante, ou seja, uma alternativa boa de a gente trabalhar. Por exemplo, o milheto. O milheto é uma cobertura alta relação CN, né? E que por essa relação CN, mesmo temperatura alta, a velocidade de decomposição é baixa. Se eu colocar uma com baixa relação CN, ela decompõe em pouco tempo. Então, essas de elevada relação CN, o próprio sorgo, são essas coberturas, inclusive, que se adaptam bem a condições, principalmente o sorgo, condições um pouco menor restrição hídrica, são coberturas que podem ser trabalhadas. Eu acompanhei alguns trabalhos na região do Mato Grosso do Sul, onde o pessoal está começando a trabalhar com consórcios ou com misturas, aqueles mix trabalhados no sul que eu coloquei para vocês, com alguma mistura de crotalária e milheto, crotalária e braquiária, ou seja, trabalhando esse sistema. A braquiária também para cerrado, as braquiárias em geral, a rusisienses, tanto na consorciação com milho, mas a rusisiense dentro do sistema, são alternativas aí que é o meu modo de ver para essas regiões aí, onde tem essas restrições, elas acabam tendo menos alternativas que no sul, como você bem colocou para vocês. Bom, nós temos aí mais de 40 perguntas aí para ser respondidas, então quem fez essa pergunta, eu vi que tem alguns que mandaram individualmente para o meu WhatsApp, e eu vou depois responder também para vocês. Essas 40 a gente vai responder como a gente colocou antes para vocês, mas tem ainda tempo para uma última pergunta aqui, onde coloca o seguinte: no sul do Brasil, temos muitos produtores que semeiam azevém de avião antes da colheita da soja. Qual o efeito desse manejo no controle das plantas daninhas? O azevém também tem propriedades alelopáticas, como a aveia? Então, a primeira parte da pergunta, a sobressemeadura, ela é viável? Sim. Ela é viável. Você ganha em cobertura, você ganha numa pastagem, ou mesmo na proteção do solo, você ganha isso, porque quando a soja começa a perder as folhas, você já fez a semeadura do azevém, nesse caso aqui, e ele vai germinar nesse meio tempo. Porém, qual é o problema dessa, não da prática em si, é onde eu faço, em qual lavoura eu vou fazer. Se eu fizer, por exemplo, numa área onde eu tenho a presença de plantas daninhas mal manejadas, o que sobraram dentro da cultura da soja, com certeza eu estou trazendo um grande problema para mim. Por quê? Vamos imaginar assim, nessa região que você falou, tem a buva na área, sobrou do manejo da soja, está a planta de buva lá florescendo na fase, ou frutificando na fase de colheita. Aí eu faço a sobressemeadura do azevém, colho a soja, corto a buva, o azevém está germinando. Onde é que essa buva vai rebrotar? Dentro do azevém. Nós não vamos conseguir mais controlar dentro do azevém esta buva. Então, ela vai passando a ser um problema lá no pré-plantio da soja posteriormente. Ah, mas eu vou trabalhar com pastagem. Também na pastagem, embora me dá mais possibilidades de trabalhar com alguns herbicidas aí, que eu posso trabalhar, mas ela também tem esse problema, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E a outra parte da pergunta é sobre o efeito alelopático similar à aveia. Sim, o azevém tem efeito alelopático, não exatamente pela escopoletina, por um outro metabólito secundário. Nós temos vários trabalhos já publicados e dados de pesquisa que a gente fez, onde a gente observa a presença, o dano causado pelo azevém, de áreas que tem muito azevém, sobre o milho plantado na sequência. Então, no caso do azevém,
além dessa questão da relação CN, no caso de milho, que tem que ter disponibilidade de nitrogênio rápida, eu tenho que dar um intervalo de pelo menos 30 a 40 dias, 30 dias é suficiente para as nossas condições, aí, entre o manejo do azevém e o plantio da cultura, no caso do milho, tá? Na sequência. Então, para milho tem esse efeito. Para soja, a gente não tem relatos desse efeito alelopático. Certo, pessoal? Então, novamente, eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. A gente disponibilizou para vocês os nossos contatos, os contatos das boas práticas agrícolas. Continue interagindo com nós. É uma satisfação poder colaborar com vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.